No quinto evangelho do apóstolo Tomé, recém-encontrado no Egito, lemos o seguinte: os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quando começa o novo mundo de que tu falas? E quando é que vem o reino de Deus? Jesus respondeu: o novo mundo já começou. E o reino de Deus já veio. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Mas vós não o vistes. A mesma situação de hoje. 2000 anos atrás. A mesmíssima situação de hoje. O novo mundo já veio. Ele não vem com a era do aquário. Também não vem com o terceiro milênio. Estão escrevendo livros de uma ingenuidade desesperadora, que a nova humanidade vai começar no terceiro milênio. Um toque de magia. Aperta um botão e lá sai a nova humanidade. Não existe tal técnica. O mestre disse, mas o novo mundo já começou. E o reino de Deus já está presente dentro de cada um de vós. Mas vós não vistes nada. Estáis com os olhos fechados. Estáis com os canais obstruídos. Abri os vossos olhos, os olhos do eu divino. Desobstrui os vossos canais. E o reino de Deus está aqui. A mesmíssima situação de hoje. Pensam que a nova humanidade, que o reino de Deus, depende dos astros, da astrologia. Depende dos tempos e dos espaços. Não tem nada a ver com isso. Ele já tinha vindo no primeiro século. Imagine o que mestre Lucas nos escreve nos Atos dos Apóstolos. Ele diz que todos os discípulos de Jesus, que eram milhares, porque só no primeiro dia já se converteram 3.000, e no segundo dia mais 5.000, e eram muito mais, eram milhares. Já no ano 33 da nossa era. Então, mestre Lucas diz: todos os discípulos de Jesus celebravam os seus ágapes de confraternização. Eram todos um só coração e uma só alma. Não havia nenhum indigente entre eles, porque os que tinham demais repartiam do seu demais para os que tinham de menos. E todos tomavam as suas refeições na alegria do seu coração. Estava resolvido o problema econômico-social naquele tempo. Porque a experiência da paternidade única de Deus tinha criado a vivência da fraternidade universal dos homens. Os dois grandes mandamentos do Cristo. Experiência da paternidade única de Deus produz a vivência da fraternidade universal dos homens. Mas falta a base, falta a árvore e não pode haver fruto. Porque a experiência da paternidade única de Deus, que é a tremenda vertical da mística, não existe. E como é que vamos ter os frutos da vivência da fraternidade universal dos homens? Que são os frutos. Vocês não podem ter uma laranja se não plantaram laranjeira. Sim, vocês podem ir à quitanda e comprar uma laranja de celulóide. Hoje nós fabricamos laranjas perfeitamente iguais às laranjas naturais.
laranja de plástico por toda parte, vocês podem comprar, mas não é laranja verdadeira. Nós não podemos fabricar uma única laranja com toda a nossa ciência. Não podemos fabricar nada. Só podemos imitar e fazer camuflagens da natureza. Se vocês querem uma laranja de verdade, mas verdadeira, não há nenhuma possibilidade senão plantar uma laranjeira. O que nós fabricamos tecnologicamente é pura mentira. Parece verdade, mas é mentira. A mesma coisa no mundo espiritual. Como é que nós podemos esperar a vivência da fraternidade universal dos homens, que todos querem, mas falta a laranjeira. Queremos as laranjas, mas não queremos saber da laranjeira, porque dizemos, isto é metafísica, isso é mística. Não vamos tratar da mística, vamos tratar das coisas pragmáticas de cada dia. Há pouco tempo esteve em minha casa um brasileiro que há 20, 30 anos vive nos Estados Unidos, professor de uma universidade lá. Todo americanizado, pragmatizado, só conhece coisas pragmáticas. Ele quer as laranjas, mas detesta as laranjeiras. Estou lá em minha casa e me disse, é horrível, a humanidade está numa situação pavorosa. Tristão de Ataída escreveu num dos seus livros, 2/3 da humanidade estão morrendo de fome e 1/3 está morrendo de indigestão. Isso está no livro Tristão de Ataída. 2/3 estão morrendo de fome e 1/3 estão morrendo de indigestão, comeu demais. Pura verdade. Então disse aquele senhor, nós podíamos resolver o problema. Se a ONU, as Nações Unidas, se a ONU resolvesse abrir 2 estradas ao longo do Equador, do norte e do sul. O Equador é a linha que rodeia todo o globo. Se abrisse 2 estradas largas para o norte do Equador e para o sul do Equador, e cada manhã milhares de caminhões despejassem mantimentos para cada lado do Equador, e os habitantes de cada lado, do norte e do sul do Equador, pudessem buscar os seus mantimentos, a situação da humanidade seria resolvida. Eu disse, meu amigo, meus pêsames por sua ignorância, mais ou menos assim eu digo. O senhor pensa que o problema principal da humanidade é um problema estomacal? O senhor pensa que enchendo o estômago diariamente de todos os habitantes, os homens seriam todos felizes e irmãos entre si? Iam brigar do mesmo modo. Iam brigar de barriga cheia, como agora estão morrendo de barriga vazia. O problema principal não é um problema estomacal. O problema é um problema mental e um problema espiritual. Não adianta encher cada dia o estômago para que todo mundo seja feliz. Porque os ricaços são os mais infelizes, não são os pobres que são os mais infelizes. Os que morrem de indigestão é que são os mais infelizes, não aqueles que estão morrendo de fome. Claro que o problema material é necessário, mas não é o principal. Falta-nos a solução do problema mental e do problema espiritual. Pensamos erradamente e por isso vivemos errado e desgraçadamente. Mas o problema já estava resolvido no primeiro século. Os discípulos de Jesus, que tinham recebido a invasão do Espírito Santo, do seu eu divino, já tinham resolvido este problema.
Viviam todos em perfeita fraternidade, na alegria do seu coração. Os problemas estavam resolvidos no cristianismo primitivo. E por que não se resolveu hoje? Porque nós não estamos na mensagem do Cristo. Nós nada sabemos do Cristo. Gandhi falou verdade. Respondia a todos os missionários cristãos que o queriam converter ao seu cristianismo teológico: meus amigos, eu aceito o Cristo e seu Evangelho, não aceito o vosso cristianismo. Assim falou o melhor dos cristãos, como diz o escritor inglês, que era pagão. E Albert Schweitzer, filho de um pastor evangélico cristão, escreve num dos seus livros, Albert Schweitzer: nós, os cristãos, ele fala em nome dos cristãos europeus, nós inventamos um soro, fala como médico, inventamos um soro e injetamos este soro aos homens. E quem é vacinado com o soro do nosso cristianismo não aceita mais o Cristo. Isso disse Albert Schweitzer. Horrível, disse Tático. Quem é vacinado com o soro do nosso cristianismo, esse está imunizado contra o Espírito do Cristo. Não aceita mais o Cristo porque já é cristão. Nessa situação nós estamos. De fato, o cristianismo, a partir do século IV, porque o cristianismo verdadeiro só viveu 3 séculos. Ele foi assassinado no ano 313 por Constantino Magno, o primeiro imperador cristão. Constantino Magno assassinou a cristicidade do Cristo. Isto é fato histórico. Porque no ano 313, Constantino Magno, o pretenso imperador cristão, deu liberdade aos cristãos das catacumbas. Fez muito bem, precisava mesmo de liberdade. Mas lhe deu 3 presentes gregos que desgraçaram o cristianismo até hoje. Nós estamos envenenados pelos 3 presentes gregos que Constantino Magno deu aos cristãos verdadeiros. Constantino Magno convidou os discípulos do Cristo de saírem das catacumbas. E fez muito bem. E tomarem parte na vida do Império Romano, no ano 313. E os discípulos de Cristo aceitaram o convite. Ele lhes deu 3 presentes gregos. Perigosos. Presentes gregos são presentes perigosos. Armas, política e dinheiro. Porque os cristãos das catacumbas não tinham armas. Não tinham política. Não tinham dinheiro. Mas eram felizes. Mas Constantino Magno disse: isso não é vida debaixo da terra. Vamos viver decentemente na superfície da terra. Ele lhes deu 3 coisas importantes. Ele lhes deu armas para matar seus inimigos, política para enganar seus amigos e dinheiro para comprar e vender consciências. E nós estamos nesse cristianismo até hoje. O nosso cristianismo desde o 4º século é perfeitamente isto. Armas para matar os nossos inimigos. Política para enganar os nossos amigos. E dinheiro para comprar e vender consciências. Estamos fazendo isto. Desde o ano 313, nós estamos vivendo no cristianismo dos homens e não estamos vivendo na cristicidade do Cristo. E não há nenhuma solução.
Imagina que monstruosidade os cristãos do século XX chegaram. Monstruosidade. Duas nações cristãs poderosas deste globo, uma para cá do Atlântico e outra para lá do Atlântico, as nações mais poderosas do mundo. O que é que estão fazendo? Ambos são cristãos. Ambos pertencem a uma igreja cristã. Estão fabricando as armas mais modernas, metralhadores de alta precisão, aviões de bombardeio, e estão vendendo isto aos árabes para matar os judeus e aos judeus para matar os árabes. Duas nações praticam a indústria bélica em alto grau. Estão em pleno século XX, mas são todos cristãos. Estão fabricando armas para os árabes para matar os judeus do Oriente Médio. E estão fabricando as mesmas armas para os judeus para matar os árabes do Oriente Médio, que estão sempre em briga. Por que fazem isto? Por amor ao excremento de Satanás. Esta expressão de Papini, o grande escritor italiano. Ele chama o dinheiro o excremento de Satanás. Todos querem ganhar dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mais dinheiro. Com o dinheiro a gente fabrica armas e com as armas a gente mata os seus inimigos. Este presente grego nos veio do quarto século. Constantino Magno começou a distribuir este presente grego. E nós estamos usando até hoje. Mas estamos pregando o cristianismo em todas as igrejas. O domingo as igrejas estão cheias de cristãos e os pregadores falam muito bem, ótimos oradores, pregando o cristianismo em palavras e assassinando o cristianismo pela sua própria vida. Isto é uma monstruosidade. Vivemos num cristianismo monstruosamente criminoso. E nós estamos de olhos fechados assistindo a isto. Arnold Toynbee, o grande historiador britânico recém-falecido, Arnold Toynbee, esteve aqui em São Paulo fazendo conferências, escreve num dos seus livros: se o Deus da nossa teologia existe, então ele é o maior monstro do universo. Está lá nos livros de Toynbee, que era da Igreja Anglicana de Londres. Se o Deus da nossa teologia existe, então ele é o maior monstro do universo. Esse Deus nós inventamos. Todos matam os seus inimigos em nome de Deus, em nome do Cristo. Apelam para Deus, apelam para o Cristo, porque é preciso matar os inimigos. Porque eles estão numa guerra injusta e nós estamos numa guerra justa. Mas do outro lado eles dizem a mesma coisa. Do outro lado eles apelam para o mesmo Deus, para o mesmo Cristo, porque eles têm a guerra justa e nós temos a guerra injusta. Nesta monstruosidade nós estamos vivendo desde o quarto século. E estamos admirados porque a humanidade vai mal. Porque 2/3 da humanidade estão morrendo de fome e 1/3 está morrendo de indigestão, porque comeu demais. Meus amigos, será que não há solução? Não, não há solução de fora para dentro, não. Haveria de dentro para fora. Mas isto nós não queremos. Não há 1% da cristandade a europeia ou americana que queira uma solução de dentro para fora. Porque isto é muito doloroso. Isto implica com o nosso querido egoísmo, com a nossa velha ganância, com toda a velha humanidade que nós não queremos integrar na nova humanidade. É a nossa solução.
O Gênesis diz que a terra foi maldita por causa do homem. Maldita seja a terra por causa de ti. A maldição ao homem adâmico. Mas nós estamos ainda no homem adâmico. Nós não saímos do homem adâmico, que é o ego. Mas Lucas diz que lá os discípulos de Jesus, em Jerusalém, viviam todos em perfeita fraternidade, alegria universal. Não valia mais a maldição. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Isto é maldição do ego adâmico. Lucas diz, todos eles comiam o seu pão na alegria do seu coração. Imagine, o suor do seu rosto, do Gênesis, se converteu na alegria do seu coração. Não havia um só indigente entre eles, porque não havia ricos nem pobres. Todos tinham o suficiente e ninguém tinha luxo e ninguém tinha indigência. A solução já existia no primeiro século, em escala pequena, é verdade. E durou 3 séculos esta solução do problema econômico-social e o problema da fraternidade universal dos homens, porque um pequeno grupo de iniciados, apenas 120 pessoas, tinha a experiência da paternidade única de Deus. Entrou na verticalidade profunda da mística. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. Este, diz o Mestre, é o maior e o primeiro de todos os mandamentos. Mas quem é que aceitou isto? Foi aceito durante 3 séculos e foi renegado a partir daí. E nós estamos na apostasia da mensagem do Cristo. Todo o cristianismo ocidental apostatou da mensagem do Cristo. Gandhi tinha razão. Eu aceito o Cristo e seu evangelho. Não aceito o vosso cristianismo. Isso diz o mais cristão dos cristãos do século XX, como diz o escritor inglês, e que oficialmente nem era cristão. Era 100% cristificado, mas não era oficialmente cristianizado. Os missionários o queriam cristianizar, mas ele já estava muito mais cristificado do que todos os missionários que o queriam cristianizar. Por isso ele nunca aceitou o nosso cristianismo. E nós, onde é que estamos? Estamos no cristianismo ou estamos na cristicidade? Este é o grande problema. Enquanto nós não sairmos da escravidão do nosso velho ego, podemos estar em todos os cristianismos do mundo, seja qual for a denominação desse cristianismo. É toda farinha do mesmo saco. Não adianta nada. É preciso superar, ultrapassar, transcender todos os cristianismos, de qualquer denominação. Não façam exceção para nenhum, seja o que for. Porque os cristianismos querem laranja, mas não querem a laranjeira. Fabricam laranjas artificiais, mas que são eternas mentiras. Não querem a experiência da paternidade única de Deus, mas querem a fraternidade universal dos homens. Mas é claro, todo mundo quer. Isso se fala nos congressos, nos parlamentos, nos comícios. É preciso a confraternização universal. É preciso abolir a guerra. É preciso abolir todas as maldades. Muito bem, estamos de acordo. Precisa abolir tudo isto. Mas de que modo? De fora para dentro
como vocês querem, ou de dentro para fora, como nós queremos. Aqui nós estamos reunidos na Semana Santa, não para tratar de um cristianismo que felizmente está em crise. Todo o cristianismo ocidental está em crise. Os mais avançados não querem mais saber de nenhum tipo de cristianismo, e fazem muito bem. Alguns, depois de rejeitarem o cristianismo tradicional de Constantino Magno, que ele inventou no IV século, abrem os olhos para outra coisa que não é cristianismo. Eles querem ter a experiência da cristicidade. Estes poucos ainda não formam 1% da humanidade cristã do Ocidente. Não há 1% destes cristificados. Mas existem. Existem e sempre existiram. Secretamente sempre existiram. Os grandes iniciados, os grandes místicos, sempre foram cristificados. Porque toda a alma humana, diz Tertuliano, é crística por sua própria natureza. Mas estes cristificados quase sempre foram considerados hereges. Hereges, ateus, dissidentes, apóstatas. Muitos foram para a fogueira, outros foram excomungados porque queriam ser crísticos. E os cristãos não permitiam tal coisa. Os cristãos queriam cristianismo e eles não davam muita importância ao cristianismo dominante, mas queriam a cristicidade da sua vida, isto é, experiência da paternidade única de Deus e vivência da fraternidade universal dos homens. Isto eles entendiam por cristicidade em toda a sua plenitude. Mas a cristicidade não é tolerada na face da terra, sobretudo no cristianismo ocidental. Não é tolerado. Porque não usa armas, não usa política e não usa dinheiro. Usa, mas não baseia a sua vida nessas três coisas. Pode usar essas três coisas. Não, armas não para matar os inimigos. Política não para enganar seus amigos. Dinheiro não para comprar e vender consciências, mas para outros fins externos. Pode usar estas coisas. Mas nós vivemos do excremento de Satanás, como diz Papin. Dinheiro é tudo. Dinheiro resolve todos os problemas. E apostatamos do Cristo por amor ao dinheiro. No tempo dele, ele disse: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nós podemos usar, mas não podemos servir. Porque quem serve, se confessa escravo. Se nós servimos ao dinheiro, declaramos que o dinheiro é nosso Senhor e soberano e nosso Deus. Isto é servir. Não podeis servir ao dinheiro. Ele não disse que o dinheiro não nos podia servir. Se o dinheiro nos serve, nós somos os senhores do dinheiro. Mas se nós servimos ao dinheiro, é claro que o dinheiro é nosso Senhor e soberano. E cometemos todos os crimes por amor à sua majestade satânica, o dinheiro. Isto é que estamos fazendo. Toda a cristandade está fazendo isto. Todo o Ocidente sucumbiu à sua majestade satânica, o excremento de Satanás, o dinheiro. E por isso, todos os crimes são permitidos. E nós justificamos todos os crimes por causa disto. Esse é o nosso cristianismo. É tempo que apareçam ao menos alguns pioneiros corajosos que saiam dessa hipnose coletiva da humanidade. É uma verdadeira hipnose.
uma alucinação coletiva que domina toda a humanidade, sobretudo a humanidade cristã do Ocidente. Alguém deve ter a coragem de dizer: eu não acompanho este movimento. Eu quero voltar à cristicidade do Mestre e não aceito o cristianismo dominante, embora seja justificado por todos os teólogos do mundo. Nós estamos nessa situação. A nova humanidade, o novo mundo, o reino de Deus, disse o Mestre, não vem com observâncias. Não se pode dizer, ele aqui, ele acolá. Não, senhor, não existe tal reino de Deus, localizado no tempo e no espaço. Reino de Deus não é um fenômeno externo que se possa ver, analisar, observar, ele diz. O reino de Deus está dentro de vós, dentro de cada um de vós, mas vós não o descobristes. Vós não descobristes a presença do reino de Deus e falais dele como de uma ausência. Não há nenhuma ausência do reino de Deus. A íntima natureza do homem é do reino de Deus. O homem é crístico e divino por sua própria natureza. Não descobrimos a nossa cristicidade, não descobrimos a nossa divindade e por isso estamos diante de problemas sem solução. Não seria tempo para que ao menos um ou outro tomasse a sério o descobrimento do reino de Deus dentro de si, a experiência da paternidade única de Deus, que é a grande vertical do primeiro mandamento da mística. E se eles tivesse a experiência, não a crença, todo mundo tem a crença disto, mas a experiência é uma coisa rara. É preciso ultrapassar a crença infantil e entrar na experiência adulta da presença de Deus, da realidade de Deus em nós, do nosso Cristo interno. Experiência é outra coisa do que crença. Da crença há um caminho para a descrença e um regresso para a crença. É um eterno vai e vem de crença para descrença e vice-versa. O que eu creio hoje, eu posso descrer amanhã. E muitos fazem. Quando houve um discurso bem feito sobre crença, eu sou um crente. E depois vem um ateu e diz, isso é tudo bobagem, Deus não existe. Então eles se tornam descrentes. Eternos cataventos, joguetes de opiniões públicas. Crença, descrença, descrença, crença. Isto acontece. Crença não dá segurança. Crença não dá certeza nenhuma. É moda. Em certos países ser crente. Em outros países é moda ser descrente. Mas no fundo é a mesma coisa. Mas quando alguém ultrapassa a crença e entra na experiência de Deus, acabou-se o regresso. Da experiência não há ida e volta. Da crença há ida e volta. Quem tem experiência de Deus tem experiência por toda a eternidade. Eu não posso ser experiente hoje e inexperiente amanhã. Eu não posso saber por experiência o que é Deus e amanhã ignorar. Isso não é possível. Não há caminho de ida e volta para a experiência, só há um caminho de ida. E este caminho de ida nos dá segurança, tranquilidade, felicidade profunda e indestrutível. Experiência da presença de Deus em mim. Experiência, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim. Eu estou no Pai. Isto é experiência.
pela meditação, pelo retiro espiritual, nós temos só uma finalidade: é adquirir a experiência da realidade divina dentro de nós mesmos. Muitos pensam que têm experiência, eles se iludem. Eles fabricam uma experiência imaginária, mas não têm experiência verdadeira. Isso logo se vê na vida externa deles. Se alguém tem experiência verdadeira e genuína, esta experiência da paternidade única de Deus transborda irresistivelmente para todos os setores da vida individual e social. Não é possível ter experiência de Deus e continuar esta vida individual e social de sempre. Não é possível. Dá-se uma mudança radical, até sem ele saber. Porque a ética é um transbordamento irresistível da mística. Muitos nem sabem que tem ética, porque a ética nos vem à nossa própria revelia. Nós fazemos o bem sem o saber, porque somos bons. Ser bom é a experiência de Deus. Fazer bem é a vivência ética entre os homens. E se alguém dissesse a um verdadeiro místico: você é um grande benfeitor da humanidade, ele diria: mas como é que se descobriu tal coisa? Eu não sei nada disto. Ele nem sabe. Quem tem muita consciência da sua ética não é muito ético. Porque a ética é uma coisa quase inconsciente. É uma coisa irresistível, automático e espontânea. Quando se tem experiência da realidade divina dentro de nós, a gente irradia esta experiência não por meio de palavras. Não vai fazer muitos discursos, não. Talvez nem faça muita beneficência organizada. Mas tem uma benevolência tão grande que de vez em quando a benevolência permanente dele se manifesta também em beneficência externa. Mas mesmo que não haja beneficência externa, a benevolência interna continua anônima, porque a benevolência é uma atitude, a beneficência é uma série de atos. Muitas vezes a atitude da benevolência permanente se manifesta em atos de beneficência um atrás do outro. Isto é natural. Mas é preciso mais do que beneficência. Beneficência são atos externos, mas a benevolência interna é praticamente idêntica à própria mística. Quando você tem experiência da paternidade de Deus, mesmo uma experiência anônima, mas absolutamente certa, essa experiência da paternidade única de Deus é idêntica à experiência da fraternidade universal dos homens. Ele não pode mais fazer distinção entre amigos e inimigos. Isso são coisas artificiais. Ele não pode fazer distinção entre cristãos e pagãos. Isso é artificial. Ele não pode distinguir entre brancos e pretos ou de outra cor. Tudo isso é artificialismo do nosso ego. Ele vê a natureza humana como sendo filha de Deus. A filiação divina produz a fraternidade humana. Queira ou não queira, isto lhe vai acontecer. A experiência da sua filiação divina produz automaticamente a vivência da fraternidade humana, que às vezes se manifesta em beneficência externa, mas ela sempre existe em forma de benevolência interna. Ele quer bem a todas as criaturas de Deus, porque ele ama
o Deus de todas as criaturas. Se ele tem a experiência do Deus do mundo, ele tem a vivência no mundo de Deus. Ele vê Deus em todo o mundo, porque viu Deus. Em Deus, também vê Deus no mundo. Quem viu Deus em Deus, também vê Deus em todas as criaturas de Deus. Isto é automaticamente certo. O fundamento de tudo é ter a experiência de Deus. Ter a experiência da verticalidade da mística. Amarás o Senhor teu Deus. Porque Jesus, o Senhor teu Deus? O Senhor do universo é teu Deus interno. O Senhor transcendente do universo é o teu Deus imanente. O Senhor que é teu Deus. Deus dentro de ti, ele disse. Porque se Deus fosse apenas Senhor, talvez seria difícil amá-lo. Mas se o Senhor do universo transcendente é o meu Deus imanente, então podemos amá-lo com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração e com todas as forças do nosso corpo. Isto disse o maior dos mestres. O doutor da lei que tinha pedido isto, não tinha pedido o resto, mas Jesus acrescentou o resto. Primeiro ele deu resposta ao doutor da lei, o que o doutor da lei tinha pedido. Qual era o maior de todos os mandamentos? Ele disse, o maior é este, primeiro e maior. Depois ele acrescentou, mas o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma tremenda lógica nestas palavras. Ele quer dizer, se tu tens a experiência da paternidade única de Deus e amas a Deus deste modo como eu disse, então a consequência imediata, irresistível será o seguinte, a vivência da fraternidade universal dos homens. Porque ninguém pode ter experiência vertical sem ter vivência horizontal. Ninguém pode ter experiência divina sem ter vivência humana. Isto é absolutamente impossível. Então, ele deu o que há de mais completo. A experiência vertical de Deus e a vivência horizontal de todos os homens. E no fim ele acrescenta, como numa grande síntese compreensiva, nestes dois mandamentos da experiência da paternidade única de Deus e da vivência da fraternidade universal dos homens, nestes dois mandamentos, acrescenta o maior dos mestres, se baseiam toda a lei e os profetas. O que ele quer dizer com lei e profetas? Lei é a vida externa, profeta é a inspiração interna. Toda a vida social, toda a vida externa, que ele chama lei, e também a experiência interna, que ele chama profetas. O profeta é que ele fala que em nome de Deus. Nestes dois mandamentos se baseiam toda a vida externa do homem e toda a sua vida interna. Toda a vida social e toda a vida espiritual estão sintetizados nestes dois mandamentos da experiência da paternidade de Deus e da vivência da fraternidade universal dos homens. Aqui está a fórmula mágica que podia dar a solução a todos os problemas humanos. Mas não deu. Não deu nenhuma solução em ponto grande. Dá solução em escala pequena e sempre deu. Mas a humanidade como um todo, mesmo a humanidade cristã do Ocidente,
não encontrou solução até hoje. Estamos guerreando uns aos outros, odiando uns aos outros, matando, defraudando uns aos outros, e o maior criminoso é precisamente o cristianismo. O paganismo nunca cometeu tamanhas maldades como o cristianismo organizado. Imagine, desde o tempo das cruzadas, desde o tempo da Inquisição, quantas maldades praticadas em nome de Deus e do Cristo. E em nosso século, 2 guerras mundiais inventadas pelos cristãos. As 2 guerras mundiais foram organizadas pelos cristãos europeus. A guerra do Kaiser, o Kaiser era cristão. A guerra de Hitler, Hitler era cristão. Todos eles eram cristãos. E apelaram para Deus, para o Cristo, para matar seus inimigos. Imagine, que monstruosidade, a que monstruosidade nós reduzimos o cristianismo. É tempo para dar uma grande reviravolta, ultrapassar todo o cristianismo dos homens, que é o maior criminoso do mundo, e voltar à cristicidade do Mestre, que já existiu durante 3 séculos e está maravilhosamente eternizado nesta fórmula. Nestes 2 mandamentos se baseiam toda a lei e os profetas. A lei e os profetas são a vida integral do homem. A vida externa, que é o transbordamento da vida interna, é a lei. E os profetas são a experiência mística interna. Onde não há profeta e lei, não há vida integral. Onde não há experiência da paternidade de Deus, que é profeta, e vivência da fraternidade universal dos homens, que é a lei, a ética, a humanidade fracassou. O grosso da humanidade não vai compreender isto, nem no 3º milênio, nem no 4º milênio, nem no 5º milênio. Não há esperança que a humanidade compreenda isto. A única esperança é que algum indivíduo humano compreenda isto. Que 1, ou 2, ou 3 compreendam isto e façam isto. Deixe a humanidade fazer o que quiser. Nós não podemos converter a humanidade. Eu só posso converter a mim. Não posso converter nenhum de vós, e muito menos a humanidade. Mas se um único homem individual se converte para isto que o Mestre chama toda a lei e os profetas, a humanidade de amanhã será bastante melhor que a humanidade de hoje. Porque pelo menos se cristificou num ponto. Não em muitos pontos, mas num ponto. Ao menos há uma esperança na humanidade. Porque um homem aceitou a verdade e viveu a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um homem. Sempre houve um ou outro. Não houve muitos. Mas se os poucos se tornassem muitos, se em vez de 1 tivesse 2, e se em vez de 10 houvesse 20, e se em vez de 20 houvesse 40, e assim por diante. Naturalmente por impulso interno, não por compulsão externa. Nós não podemos fazer nada por compulsão externa. Podemos fazer tudo por impulso interno. Então, a humanidade de amanhã já seria notavelmente melhor do que a humanidade de hoje. Esta longa fila de zeros da profanidade do ego já teria 1 na sua frente. E segundo a nossa matemática, se nós temos 1 zero e não colocamos nenhum 1 na frente, temos 0. E se temos 2 zeros, então não temos nada.
Se temos 3 zeros, não temos nada. Se temos 1000 zeros, também não temos nada. Mas se colocássemos em frente a esta fila de zeros o algarismo 1, isto é, a linha vertical. O 1 é a linha vertical, que é exatamente o símbolo do nosso eu divino, a linha vertical. Se alguém passasse do 0 para o 1, o que seria dos zeros? Não haveria mais 0. Porque o primeiro 0, depois do 1, é 10, não é 0. E o segundo 0, depois do 1, é 100, e não é 0. E o terceiro 0 é 1000. Quer dizer, se um único homem se convertesse realmente à verdade, ele valorizaria também os outros que ainda não se converteram. Ele não os poderia converter, é claro. Nós não podemos converter os outros, só podemos converter a nós mesmos. Mas ele ia criar um ambiente tão propício para os zeros dos egos aí fora, que ainda não se converteram, que eles pouco a pouco tinham até vontade de ser bons. Mahatma Gandhi compreendeu isto. Ele disse, quando um único homem chega à plenitude do amor, isto nós chamamos autorrealização, quando um único homem chega à plenitude do amor, ele neutraliza o ódio de muitos milhões. Esses muitos milhões não sabem nada dele. Mas há uma lei misteriosa. As energias não se perdem. Isto é da física, a lei de Lavoisier. As energias físicas não se perdem, todas se transformam uma na outra. A lei da constância das energias na física. E por que é que não podemos aplicar esta lei da física à metafísica e à mística? Será que no mundo espiritual as energias se perdem, quando no mundo material nenhuma energia se perde? Mas é claro que nenhuma energia espiritual se perde. Se eu criar em mim uma alta voltagem de energia espiritual, se eu chegar a realizar a presença da paternidade única de Deus, amando com toda a minha alma, minha mente, meu coração e minhas forças, e se eu viver de acordo com esta experiência da presença de Deus, eu sou um grande acumulador de energias. Eu criei uma tremenda potencialidade energética, uma alta voltagem de energia em mim. Talvez ninguém me conheça. Talvez eu moro numa caverna do Himalaia que ninguém sabe nada de mim. Talvez eu sou analfabeto, nunca escrevi um livro, nunca fiz um discurso, nem nada. Isso não é importante. O fazer não é importante. O dizer não é importante. Importante é o ser. Se eu sou uma fonte de energia espiritual, porque descobri a presença de Deus em mim e vivo de acordo com esta consciência da presença, eu sou uma tremenda fonte de energia. E toda a humanidade é beneficiada porque eu existo. Porque eu, a fonte da energia divina, existo. As energias não se perdem. Eu não preciso ir lá fazer comícios para converter os outros. Isso é coisa muito secundária. Eu devo apenas continuar a viver na minha alta voltagem de potencialidade espiritual. Se tiver oportunidade a falar aos outros, tanto melhor. Mas o principal não é isto. E então, quando um único homem chega à plenitude do amor, ele beneficia a muitos milhões que ainda estão nos seus zeros. Ele valoriza até estes zeros. Estes outros que estão no seu ódio, algum dia têm vontade de deixar os seus ódios. E têm vontade até de ser bons.
Por quê? Eles não sabem por quê. Receberam uma irradiação, não se sabe de onde. Existe alguma estação emissora longínqua que irradia suas ondas por todo o mundo e algum receptor pega as ondas irradiadas, não sabe onde vem. Tem vontade de não odiar mais, tem vontade de não matar mais ninguém, tem vontade de fraternidade com seus irmãos. Converte-se. Eu não o posso converter, mas ele se pode converter. Mas eu posso criar em torno dele um ambiente, uma atmosfera, uma aura, uma vibração, uma egrégora tão propícia que ele está enfastiado dos seus ódios e está com fome de ser bom. Isto, a constância das energias espirituais do mundo. Nenhuma energia se perde. Todas as energias se perpetuam e se transformam uma na outra. Por isso, se neste recanto silencioso deste santuário do silêncio, aqui em plena mata, houver uma estação emissora de espiritualidade, que tenha experiência real da presença de Deus, esteja com vontade de viver de acordo com essa experiência em forma de vivência ética entre os homens, já temos o início da nova humanidade. A nova humanidade não vem amanhã, diz o mestre. O novo mundo não vai começar. O novo mundo já começou, mas vós não o vistes. Vós é que sois o novo mundo, em embrião, em semente. Potencialmente, cada um de nós é o novo mundo. Cada um de nós é o reino de Deus. Falta agora passar da potencialidade para a atualidade. Passar da semente para a planta. Por isso é que nós estamos aqui. Para despertar a nossa potencialidade e transformá-la em atualidade. E depois vem a consequência de tudo isto. A vivência ética, individual e social não é outra coisa, senão o transbordamento irresistível da nossa experiência mística da presença de Deus. Vamos abismar-nos profundamente nesta verdade para que a possamos viver futuramente. Então foi Judas Iscariotes ter com os sacerdotes e lhes disse: quereis que vos entregue o profeta de Nazaré? Responderam: queremos. Quanto me dareis por ele? Responderam os sacerdotes: 30 moedas de prata. Está bem, disse Judas, está fechado o negócio. Pagamento adiantado. E eles pagaram 30 moedas de prata. E perguntaram: onde está ele? Bem, disse Judas, esta noite eles devem estar no Horto das Oliveiras. Disseram os sacerdotes: ele está sozinho? Não, ele está no meio dos seus discípulos. E como é que podemos reconhecê-lo na escuridão? Bem, disse Judas, eu vou à vossa frente. É aquele a quem eu beijar, este é o tal. Prendei-o. Muito bem, disseram os sacerdotes. E tu vais à nossa frente, e aquele a quem tu beijares, este é Jesus de Nazaré. E assim se fez. Judas foi à frente dos inimigos, avançou contra Jesus, abraçou-o e disse: salve, mestre! Beijou na face.
E Jesus olhou para Judas e disse: amigo, a que vieste? É com um beijo que traiçoas o Filho do Homem. Judas ficou calado, empedernido na sua impenitência. Se ele tivesse traído Jesus com um golpe de espada, teria sido sincero e honesto. Mas traiu o Mestre com um beijo de amizade e de amor. Este foi o auge da sua insinceridade, hipocrisia e desonestidade. Isto aconteceu no ano 33 da nossa era. Isso está acontecendo há quase 2000 anos. Os modernos discípulos de Jesus atraiçoam o Mestre também por um beijo, por um sinal de amizade e de amor, jogam-no às mãos de seus inimigos. Todos os discípulos de Jesus no Ocidente falam bem de Jesus. Ele é o Mestre, ele é isto, ele é aquilo. Fazem sermões maravilhosos nas igrejas, escrevem livros maravilhosos louvando o Cristo. E com a sua vida eles atraiçoam o Cristo, negam o Cristo com sua vida, afirmam o Cristo com sua boca e o negam na sua vida. Este é o grande crime da traição que a cristandade está cometendo há quase 2000 anos. Divino Mestre, se nós fizemos parte destes traidores hipócritas, se nós afirmamos que Tu és o nosso Mestre e às escondidas Te atraiçoamos com a nossa vida e Te entregamos aos Teus inimigos, Mestre, daqui por diante vamos ser sinceros e não Te vamos trair mais. Vamos sintonizar a nossa vida de cada dia com as nossas palavras de elogio, chamando-Te Mestre. Que cada um de nós que aqui estamos presentes seja um discípulo sincero como João, que Te acompanhou até a morte, que não disse uma palavra, mas corajosamente assistiu aos Teus últimos momentos no Calvário. Todos os outros fugiram e Te traíram. Seja cada um de nós como João, o discípulo amado, fiel e amado, que Te acompanha até o último momento. Nada mais.